Olá, irmãs e irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui é o professor Daniel Ramos. Na lição de hoje é uma reedição da revista, se não me engano, de 95, né? A lição Despertamento do Povo de Deus em Tempo de Crise. E a lição 1 fala, Daniel ora por um despertamento. O terceiro trimestre de 2020 aponta essa perspectiva. Nessa lição, veremos a definição etimológica da palavra despertamento. Pontuaremos o despertamento espiritual nos livros de Daniel, Esdras e Neemias, 3 livros maravilhosos. Estudaremos os elementos do despertamento espiritual e, por fim, elencaremos o despertamento espiritual na Bíblia. Primeiro tópico, definição do termo despertamento. Significado etimológico da palavra, segundo o dicionário Oasis, né? Ou Oasis, as pessoas confundem esse termo, né? O termo despertamento significa ato ou efeito de despertar, fortalecimento comunitário da fé, sair do estado de sono-dormência, acordar, sair da condição de inércia, readquirir força, sair do estado de inatividade, de prostração, passar a ter vigor, abandonar a indiferença e o retorno à consciência. Segundo ponto, nós vamos ver o que é o despertamento espiritual no livro de Daniel. O povo de Judá não cumpriu a lei do Senhor e, apesar das múltiplas manifestações dos profetas, bem como os castigos mandados por Deus, não houve arrependimento. O Senhor condicionou a posse da terra de Canaã para Israel à observância da lei. Deuteronômio 27, Josué 8, 30 e 35. Ele levantou o profeta Jeremias, que durante 40 anos profetizou que o povo seria levado cativo para a Babilônia e que a terra ficaria deserta por 70 anos. Apenas uma parte da população de Judá deu ouvidos ao profeta e, por isso, veio o cativeiro como punição divina. Vejamos o que Daniel fez por um despertamento. 1. Daniel intercedeu por um despertamento espiritual. Daniel, ao verificar que estava na iminência de se dar a conclusão dos 70 anos de cativeiro, dirigiu seu rosto ao Senhor para buscar com oração e rogos, jejum, pano de saco e cinza. Daniel tinha uma vida devocional de oração e estudo da palavra. Você pode conferir isso em Daniel, capítulo 6, verso 10, capítulo 9, verso 1 ao verso 3. Segundo, Daniel fez confissão suplicando o despertamento espiritual. Daniel orou ao Senhor e fez confissão de seus pecados e iniquidades, admitindo a rebeldia contra o Senhor e o afastamento dos seus mandamentos e juízos. Daniel 9, do 4 ao 5. Todo esse avivamento começou bem antes com a resolução do profeta Daniel de buscar a Deus, de abrir a janela em direção ao que tinha sido o Templo de Jerusalém, como mandavam as prescrições bíblicas. Não há avivamento se não houver arrependimento dos pecados e conversão, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Terceiro, Daniel recebeu resposta da súplica por um despertamento espiritual. As estruturas da Babilônia foram abaladas e chegou o tempo da visita de Deus. Ciro atacou a Babilônia e se cumpriu o que disse o profeta Isaías. Isaías 45, verso 1 ao 3. Terceiro ponto, o despertamento espiritual no livro de Esdras. Vejamos o contexto de Esdras e o que despertou o espiritual, né? Ou o que o despertamento espiritual causou, né? Vamos lá. Separação entre o sagrado e o mundano. Deus orientou Ciro a reconstruir ou restituir o povo de Israel, né? Os utensílios que Nabucodonosor havia retirado da casa do Senhor, pois o avivamento promove a distinção entre o sacro e o profano, afastando o povo santo do mundo pecaminoso. Esdras 1, 7, 8, Jeremias 15, verso 19. Também teve um despertamento para uma maior comunhão com Deus. Ao surgir a oportunidade de retornar à Terra Prometida e restaurar o culto ao Senhor, bem como reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, o coração de muitos se alegraram em Deus. Esdras, capítulo 1, verso 5, ou 1 Reis 18, 41, 44. Também teve a sensibilidade à direção do Espírito de Deus. Após anos de cativeiro, o povo recebe a permissão de voltar para a terra. Muitos assim retornaram por entender que esta era a vontade e a direção de Deus para suas vidas. Observemos, no entanto, que outros permaneceram na terra do exílio. Esdras 1:4. Para experimentar um avivamento em sua vida, o crente precisa estar disposto a mudanças, sejam elas comportamentos familiares, conjugais ou sociais, porque nem sempre estamos trilhando os caminhos desejados por Deus em nosso viver. E isso é muito complexo. Tópico 4, despertamento espiritual no livro de Neemias. Vejamos no contexto de Neemias o que o despertamento espiritual causou. Olha que interessante.
Ajuntamento espontâneo para ouvir a palavra de Deus. O povo não se reuniu à procura de nenhum outro interesse, a não ser a verdadeira busca pela palavra do Senhor de forma voluntária e espontânea. Neemias, capítulo 8, verso 1, também teve o ajuntamento coletivo para ouvir a palavra de Deus. Todo o povo, homens, mulheres, crianças e idosos, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora, mas todos unânimes buscavam ao Senhor. Ajuntaram harmoniosos, um ajuntamento harmoniosos para ouvir a palavra de Deus. Abre aspas, todo o povo se juntou como um só homem, fecha aspas. Não havia apenas ajuntamento, mas comunhão. Todos, sem nenhuma divisão, contendas, brigas, rixas ou facções, buscavam ao Senhor. Ajuntamento proposital para ouvir a palavra do Senhor. O povo decidiu buscar ao Senhor. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra de Deus. Eles tinham pressa de ouvir a palavra de Deus. Neemias 8:1. Os grandes avivamentos da história foram produzidos pela palavra de Deus. A leitura e a explicação e a aplicação da palavra trouxeram choro pelo pecado. Segundo Reis 22:11, Neemias 9:1-3, Esdras 8:21-23, capítulo 7, verso 10, capítulo 10, verso 1 e a alegria de Deus na vida do povo. Quinto ponto, elementos do despertamento espiritual. Nos dias de Esdras e Neemias, o povo de Deus experimentou um grande avivamento. Vejamos quais elementos de um verdadeiro despertamento espiritual aconteceu com o povo. Primeiro, oração sincera. Esdras foi o comandante do segundo grupo de judeus que retornaram à Palestina após o cativeiro babilônico. Ele entendeu que qualquer projeto para um despertamento espiritual do povo de Deus inicia com oração. Esdras 8:21-23. Todos devem clamar por um avivamento poderoso, glorioso e soberano, oriundo de Deus para nossas vidas. Todos os despertamentos da Bíblia e da história da igreja foram marcados e conservados pela oração, jejum, arrependimento, confissão de pecados, quebrantamento de espírito, humilhação e santidade. Segundo, adoração sincera. Antes do cativeiro, o povo de Deus havia recebido orientações sobre a maneira como adorar o Senhor. Deuteronômio 27, Josué 8:30-35, após o cativeiro, no período da reconstrução, quando experimentaram um despertamento espiritual na nação, louvaram a Deus, pois a verdadeira adoração é parte essencial na vida daqueles que são alcançados por um grande mover espiritual. Meditação sincera. A palavra de Deus, que é poderosa, penetrante e renovadora, é o grande agente divino para o avivamento. Definitivamente. Todo e qualquer clamor por um dever ou um despertar espiritual, seja ele coletivo ou individual, não pode ocorrer sem que tenha base na palavra de Deus. É ela quem quebranta os corações, que expõe o pecado e que nos leva ao reconhecimento das necessidades urgentes de uma nova volta a Deus. Quarto ponto, temor sincero. Sem um avivamento contínuo em nossas vidas, o cristão perde aos poucos o temor ao Senhor, a repulsa ao pecado e torna-se insensível ao Espírito Santo. Vamos para o sexto tópico, o despertamento espiritual na Bíblia. O Antigo Testamento, O Antigo Testamento descreve vários avivamentos que ocorreram no meio do povo de Deus, tal como no reino de Asa, 2 Crônicas 15, 1-15. No reino de Joás, 2 Reis 11, 12, no reinado de Ezequias, 2 Reis 18, reinado de Josias, 2 Reis 22, no reinado na administração de Esdras e Neemias, em Neemias 8, do 1 ao 12, Neemias 8, do 1 ao 18, e além de outros, todos esses ocorreram em momentos de crise moral e espiritual e tiveram como resultado, primeiro, obediência aos mandamentos divinos, retorno ao culto ao Senhor, destruição dos ídolos e o fim da idolatria, arrependimento e confissão de pecados e o abandono, inclusive, desses pecados, entrega e ofertas aos holocaustos do Senhor, prosperidade espiritual, oração sincera e busca pela palavra de Deus, temor ao Senhor, louvor sincero a Deus, reverência à palavra de Deus, genuíno culto ao Senhor e busca verdadeira ao Senhor e a quebrantamento. Bom, no Novo Testamento, as experiências vividas na igreja primitiva nos revelam o que acontece quando a igreja é avivada. Quer ver? Vejamos então.
Acontece pregação do Evangelho com ousadia, acontece conversões de almas, batismo no Espírito Santo, milagres, prodígios, maravilhas, dedicação à obra missionária e outras tantas coisas. Todas essas referências eu vou deixar para vocês aqui embaixo no vídeo, a respeito dessas realidades. Bom, nessa lição a gente conclui, nós aprendemos que Deus é o mais interessado que a igreja seja avivada. Despertamento espiritual não é sair da rota, é voltar para o caminho. Não é inovação, é restauração. Não é fuga da Bíblia, é volta para a Bíblia. Por estas e outras razões, mais do que nunca, devemos clamar como o profeta Abacuque. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Não deixe de conferir as referências bibliográficas que nós vamos colocar aqui embaixo dessa lição. Deus abençoe a sua vida, inscreve no canal, compartilha conosco algum pensamento, a perspectiva que você enquanto professor tem, enquanto aluno tem recebido, e o Senhor vai nos abençoando. Com Deus, beijo no coração.